A descendência de Davi vem hoje em nosso meio o Cristo. Nós sabemos que depois do homicídio que teve, que Caim matou seu irmão Abel, e Deus deixou que nascesse o outro filho de Adão, chamado Sete. Este menino se casou-se e teve um filho chamado Enos, a qual começou a adorar a Deus, invocar o nome de Deus, porque de Adão até Sete, até Enos, os homens estavam vivendo a vida regaladamente, não pensava no futuro, não queria nada com Deus, mas Deus, com seus planos para nós nesse dia hoje, saber que tem um Deus que ama a humanidade, enviando o seu Filho. Ele então fez nascer de Enos a descendência de Noé. Depois veio Abraão. Assim depois veio a descendência de Davi, a qual é filho de Jessé, que era da descendência da linhagem de Abraão. E assim foi a Bíblia completando esta obra, até que chegou os momentos que o profeta profetizou a respeito do Cristo, que ia tirar o pecado do mundo, a qual hoje nós encontramos aqui nesta praça, para te dizer que existe solução para os seus problemas. Mas primeiramente, o homem talvez ele quer a solução para a sua vida, mas o importante que a Bíblia diz bem claro é sobre a vida eterna. E hoje, nos nossos dias, existem muitos falsos profetas que profetizam ao contrário da palavra de Deus. E Deus então levantou Jesus, que teve também os seus irmãos, que a qual não estava crendo nele, mas depois que viu o sacrifício que Cristo fez por nós, morrendo numa cruz, ele creu. E hoje ele escreveu para nós também, como ele escreveu para os irmãos que estavam naqueles dias, hoje escreve por nós, dizendo: amados, procurando eu escrever-vos com todas diligência acerca da comum salvação, tive que necessidade de escrever-vos e exortar, quer dizer, ensinar, a batalhar, a lutar pela fé,
não com vossas forças. Nós não temos força nenhuma para te dizer a respeito de Cristo, que é a verdade. Hoje nós estamos falando de Cristo porque nós temos fé. Nós estamos lutando para pronunciar a palavra de Deus, que é viva a todo dia e a todo momento. E uma vez foi dada cada um daqueles que foram separados, que todos nós somos chamados para meditar na Bíblia Sagrada, para descobrir o Deus que nos criou, que nos separou. Hoje, aqueles que estão separados, retirando todas as imundícias do mundo, para que possamos estar numa verdadeira luz. Porque a Bíblia disse bem claro: o juízo está à porta, os dias final está à porta. O homem ímpio, aquele que não dedica a justiça de Deus, o homem ímpio é aquele que não procura invocar o nome de Cristo Jesus, o único Salvador que domina o mundo inteiro. Sabemos que ele veio e hoje ele quer nos lembrarmos. Cristo está lembrando como quem já uma vez sobre isto, sobre a vinda do Senhor para salvar o povo, tirando deste mundo para a glória, assim como Moisés, como Deus levantou Moisés e tirou o povo da escravidão, da mão de Faraó, que eles estavam escravizados. Hoje, Cristo quer tirar o homem da escravidão, do pecado, porque o pecado gera morte. A morte que se fala que temos que escapá-los não é da morte física, porque a morte física, ela é certeza. Um dia foi ordenado o homem a morrer a uma só vez, e depois segue-se o juízo final. A Bíblia diz bem claro, dizendo para nós que o homem que fica para o juízo final, esse sofrerá o dano da segunda morte. E a segunda morte, a qual a Bíblia diz bem claro, ela fala a respeito quando o homem morre aqui na terra, ele volta para Deus
mas é preciso prestar conta. E a Bíblia diz bem claro que ali existe um livro. Ele disse: envie os mortos, grandes e pequenos, que estava diante do trono. E abriu-se o livro, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito no livro, segundo as suas obras. E ali o mar deu o mar os mortos que nele morreram, que nele haviam, e a morte e o inferno darão os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. O que é que você hoje tem feito para chegar diante de Deus, para descobrir se você está enquadrado no livro da vida? E naquele dia, aqueles que morreram afogados no mar, na água, eles vão prestar conta. Aqueles que morreram no fogo, o fogo vai dar conta. E a Bíblia diz bem claro: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. A primeira morte física, nós sabemos que nós alcançamos aos nossos olhos até a sepultura, mas esta morte, a qual está falando, que a segunda morte, é onde a pessoa será lançado, a sua alma, seu espírito será lançado, e ali eternamente viverá no tormento eterno. Esta é a segunda morte. É uma morte que não tem fim. É um sofrimento eterno. Por causa disso que as Escrituras disse bem claro: bem-aventurados aquele que procura a ler esta palavra que está escrito neste livro, que disse assim: a qual testifica da palavra de Deus e dos testemunhos de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurados é aquele que tem que ler e os que ouça as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu sei que muitos podem dizer: desde quando você criança tem visto falar a respeito da volta de Cristo, a qual está prometida
ele vinha nas nuvens. E muitos podem dizer que muito tempo já se passou e ele não veio. Mas e o que está escrito para cumprir. No Evangelho de Mateus, verso 24, disse bem claro: passará o céu, a terra, mas esta palavra não hão de passar. Hoje é dia aceitável. Hoje é dia de decisão. A Bíblia nos ensina como decidir a nossa vida. Mas desde quando nós não tomamos a decisão, o tempo passa e a decisão chega desagradável, porque nós não decidimos aquilo que queremos. E muitas vezes só recebemos aquilo que nós queremos. O céu está aberto para aqueles que realmente invocam o nome de Deus, a palavra de Deus, a natureza da palavra de Deus. Mas, sabeis, assim está escrito: quem tomou decisão, tomou. Mas chega um dia que a decisão será tomada diferente. Não depende de você. Porque a Bíblia diz que o dia de escolha hoje. Escolhe quem tu serve. A Deus, o caminho de Deus, que conduz o homem à salvação. Ou se não escolher, será lançado juntamente com aqueles que também não têm escolhido. E que Deus abençoe maravilhosamente. E nessa oportunidade, Deus pode te dar o direito que você pode realmente saber que Ele existe e a sua benignidade